Tito, capítulo de número 1, verso de número 10. A palavra do Salvador Yahushua nos diz assim: porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Um deles, seu profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé. Verso 14. Não dando ouvido a fábulas e audim, que seriam fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Yahu, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis, desobedientes, reprovados para toda a boa obra. Aleluia. Podeis os assentar, igreja. Amada igreja do Salvador Yahushua, estejais reverenciando esta palavra que irá sair da boca do Altíssimo Yahu, onde ela será direcionada aos nossos corações, para que nós possamos andar segundo a reta justiça da palavra em nosso viver. Nós temos que reter de todo o nosso coração a firme e fiel palavra do Altíssimo, que é conforme a doutrina, para que nós estejamos andando, irmãos, através de um bom testemunho aqui na terra. Nós temos, irmãos, que estar admoestando uns aos outros, porque aquele que fala conosco, ele é um ser extremamente zeloso, e ele quer que o seu povo seja um povo especial, zeloso de boas obras, um povo que venha viver mantendo um bom caráter, uma boa conduta, através do seu testemunho aqui na terra. Irmãos, nós estamos cercados de muitos homens e mulheres que andam desordenadamente. São homens e mulheres que não temem a Yahu e nem guardam os seus mandamentos. São pessoas que estão com o coração endurecido pelo engano do pecado, que oculta suas imundícias dentro de seus corações. Nós, irmãos, temos que compreender que o Altíssimo Yahu, ele não nos chamou para a imundícia, mas ele nos chama para viver uma vida de pureza. A cada dia que nós passarmos a andar na presença do Altíssimo, nosso Criador, e abrirmos o nosso coração para Ele, Ele é poderoso para realizar uma obra maravilhosa em nossa vida, demonstrando o seu zelo em nossos corações. Assim como o Altíssimo é puro, nós devemos nos esforçar em viver num perfil de pureza também, irmãos. Porque se nós não se esforçar e reter firme a palavra
que está sendo ensinada pelo Espírito da verdade dentro de nossos corações, não poderemos manter comunhão com o Altíssimo, nosso Criador, para vivermos uma vida de comunhão sentindo a presença dEle. Nós temos, irmãos, que aceitar a correção que vem dos céus. Nós temos que abrir os nossos corações e compreender que há um ser divino que considera como Pai a todos os seus filhos que lhe obedecem. Então temos que ser filhos obedientes, filhos que têm prazer em servir aquele que é a verdade, através de um coração sincero, fiel e verdadeiro. Diante desta palavra aqui em Tito, capítulo 1, verso 10, a palavra nos revela que há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. Os nossos amados irmãos do passado, eles estavam sofrendo afrontas de homens que estavam andando de forma desordenada. Aqueles que têm no seu coração o propósito de viver, buscando um aperfeiçoamento do seu ser, para um dia encontrar com o nosso Altíssimo Criador. Ele deve deixar as coisas que para trás ficam e deve buscar se aperfeiçoar nas coisas que o Altíssimo vai te revelando, porque Ele vai revelando para nós os mistérios celestiais do teu reino, colocando em nossos corações um sentimento que nenhum dos homens desta terra pode sentir senão pela permissão do seu Espírito. Irmãos, sabemos que muitos são chamados, mas infelizmente são poucos os que vão herdar a vida eterna, porque a porta do reino de Yahushua é estreita, e poucos são os que estão dando crédito para adequar as vossas vidas a viver de acordo com a palavra. Todos nós iremos nos prostrar diante dele, e ele, assentado no alto e sublime trono, ele vai determinar ou a nossa salvação ou a nossa condenação. Quantos que não estão preocupados, irmãos, em guardar a doutrina de Yahushua? Quantos que não falam mais da doutrina de Yahushua? Quantos que não aceitam a doutrina de Yahushua? Yahushua, ele diz na tua palavra que nós, os teus ministros, os teus servos que propagam a tua palavra aqui na terra, devemos estar exortando os irmãos a tempo e fora de tempo, com toda longanimidade e doutrina. O Altíssimo quer que nós sejamos um povo disciplinado. Ele quer que nós sejamos um povo que guarda a sua doutrina. E a doutrina dele nos dá um perfil de um povo especial, de um povo sóbrio, de um povo honesto, de um povo de bom caráter. Porque o Espírito da verdade, irmãos, ele nos ensina e nos cria em verdadeira justiça e pureza de caráter. Nós temos que dar liberdade para o Espírito que está falando conosco. Nós vemos aqui, irmãos,
muitos enganadores. Quantos que não falam de vida eterna? Quantos que não falam da doutrina do nosso Salvador? A doutrina de Yahushua, irmãos, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, é ela que endireita nós, para que possamos andar em comunhão com aquele que é puro. Porque se dissermos que estamos andando com o Altíssimo Criador e vivemos em trevas, diz a palavra que nós mentimos e não dizemos a verdade. Amados irmãos, nós temos que viver de uma tal maneira onde o nosso testemunho venha dar testemunho da verdade, para que venhamos tapar a boca de homens que transtornam a palavra que tem saído da boca do Altíssimo, os quais convertem a verdade em mentira, os quais eles combatem a doutrina de Yahushua, falando aquilo que agrada os ouvidos e o coração do povo. E Yahushua, ele dizia a todos os que ouviam a sua palavra, ele dizia: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E Yahushua, ele estava falando da sua natureza divina. Nós não podemos seguir aquele que é Espírito se ele não permitir que nós venhamos nascer do seu Espírito. Porque quando nós somos nascidos do Espírito da verdade, igreja, o Espírito da verdade, ele nos gera de novo. Ele nos transforma pela renovação do nosso entendimento. Ele cria em nós um coração novo. Ele renova em nós um espírito de pureza. Irmãos, aquele que é puro se purifica mais ainda. Porque aquele que há de vir, ele virá e não tardará. E Yahushua, ele disse: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Quais têm sido as obras dos irmãos e das irmãs? Têm sido obras dignas de mérito de galardão de vida eterna? Qual é a recompensa que a igreja almeja receber das mãos do Todo-Poderoso? Ele mesmo diz: eis que tomo os céus e a terra em testemunho contra vós. Aquele que fala conosco, ele está aqui, irmãos, mostrando para nós que ele toma os céus e a terra em testemunho contra nós, os que estamos ouvindo a sua palavra, de que o Altíssimo Yahu, ele está propondo para nós o caminho da vida e o da morte, o caminho da bênção e o da maldição. E ele nos aconselha dizendo: escolhe, pois, o da vida, para que vivas tu e a tua semente. Se a igreja quer ter uma família abençoada, a igreja tem que escolher o caminho da vida eterna, o caminho da salvação. Porque há caminhos que ao homem lhe parece direito, mas são caminhos de morte, são caminhos de perdição, são caminhos que vai levar a pessoa à condenação. E o Altíssimo está aqui falando conosco: escolhe o da vida, para nós receber
A vida eterna, nós temos que andar pelo caminho da vida e não pelo caminho da morte. O caminho da morte nos levará à condenação, que são as bebedices, os vícios, os falatórios, as mentiras, os atos pecaminosos, aquilo que não convém aos olhos do Altíssimo. Então nós temos que ser um povo, irmãos, que esteja tendo a consciência pura perante aquele que é puro, como Pai. Ele trata nós como filhos, e sendo Ele extremamente zeloso, o bom pai é aquele que corrige o seu filho. O bom pai é aquele que disciplina o seu filho. Devemos disciplinar os nossos filhos no caminho que eles devem andar, mesmo que eles futuramente escolham ir para um caminho do qual nós não temos ensinado. Mas perante o Altíssimo, diante da responsabilidade que temos com o Criador, devemos estar sempre direcionando os nossos filhos no caminho da vida e não no caminho da morte. Se andarmos vivendo uma vida de busca dos tesouros desta terra, nós estamos andando no caminho da perdição. Nós estamos aqui para aprender da doutrina de Yahushua. A doutrina de Yahushua não é uma doutrina que está expondo para nós condenação. Todos nós pecamos. Não há um justo sequer que possa apontar o dedo para o seu próximo, buscando se justificar através das suas obras. Porque diz a palavra que aquele que é justo pratica justiça mais ainda. Então não podemos, irmão, julgar, porque na mesma medida que nós julgarmos o nosso irmão, nós seremos julgados pelo Altíssimo. Infelizmente, irmãos, muitas pessoas, interpretando de que somos pecadores, eles afirmam dizendo que, como pecadores, nós temos que ter liberdade em pecar. Irmãos, ou nós somos escravos do pecado, ou nós somos servos da justiça do Altíssimo Yahu. Porque aquele que é o nosso Salvador, Ele está aqui nos ensinando através da Tua palavra a verdade que nos liberta, a verdade que nos transforma, a verdade que transforma o nosso entendimento, que transforma os nossos pensamentos, que transforma os nossos sentimentos do nosso coração. Eu era um homem que amava os vícios da bebida, que amava as prostituições, que tinha prática, que praticava coisas ilícitas aos olhos do Altíssimo. Mas desde o dia que a palavra veio ao meu encontro e houve um despertamento do Altíssimo em meu ser, eu passei a ser um homem que viesse a ter prazer nas coisas que são puras e não nas coisas que são impuras. E Yahushua, quando Ele nos gera de novo, Ele nos transforma em pessoas espirituais. Aquele que é nascido da carne é homem carnal, é mulher carnal.
O sentimento dele é especificamente para as coisas da sua carne. Mas aquele que passa a viver segundo a nova natureza, gerada pelo Espírito de Yahushua, aquela pessoa já não tem mais prazer nas coisas imundas. Não vamos dizer que não vamos pecar, escorregar aqui ou ali. Estamos sujeitos a pecar. Mas o que não podemos ter, irmãos, é uma vida de conformidade com o pecado. Nós não podemos ser amantes do pecado. Estamos sujeitos a pecar. Mas quando nós pecarmos, nós temos que nos arrepender. Porque imediatamente o Espírito de Yahushua, ele nos traz uma palavra que cobra de nós o arrependimento. Quantos de nós que por falta de vigilância caímos num pecado e de repente veio no nosso pensamento, no nosso sentimento, que não deveríamos fazer aquilo. Quem traz o arrependimento é o Espírito de Yahushua. Quem traz a cobrança do arrependimento daquele pecado é o Espírito de Yahushua, igreja. Porque Ele nos ama. Ele não quer que nós sejamos um povo escravo do pecado. Porque aquele que é vencido pelo pecado torna-se escravo do pecado. Tem pessoas que são escravos de bebida, escravos de cigarro, escravos de prostituição, escravo da mentira, escravo do engano, escravo do orgulho. A pessoa morre, mas o orgulho não sai dela. A pessoa, ela pode estar ali quase entrando na sepultura, mas a pessoa não perde o orgulho, não perde a avareza, não perde o sentimento de exaltação. Então, irmãos, a palavra está dizendo aqui que através do nosso testemunho convém a nós, pelo nosso modo de viver, tapar a boca daqueles que são vãos e enganadores, que vivem uma vida desordenada, que são faladores. Para que viver daquela maneira? Aquilo ali é exagero, aquilo ali não provém do Altíssimo. Porque o que o povo quer hoje é libertinagem. E a libertinagem, irmãos, são obras da carne. Olha o que diz a palavra no verso de número 11. Aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Irmãos, sejam sinceros diante de Yahushua. Os irmãos têm conseguido discernir e diferenciar uma palavra que chama vida eterna com uma palavra que só traz sentimento para o teu ego? Nós estamos cercados de muitos homens que por torpe ganância, por uma vergonhosa ganância, eles não pregam contra o teu pecado, eles não pregam contra a tua má conduta. Sabe por quê? Porque eles sabem, olha, se eu corrigir aquela irmã, se eu corrigir aquele irmão, ele não vem mais. E se ele não vier, ele não vai me dar lucro financeiro. A quem nós estamos servindo, irmãos? Nós estamos servindo aquele que não quer que nós venhamos viver
uma vida de sociedade com as coisas imundas. Porque ele mesmo diz aos Efésios 5:11: e não vos associeis com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as. Diversas pessoas já sentaram onde os irmãos estão sentados, mas ao ouvir a palavra, eles fugiram daqui, eles correram daqui, eles não aceitaram esta palavra, eles fecharam o coração para não receber esta palavra, porque esta palavra é uma palavra que nos disciplina, para que o nosso caráter seja um caráter de um povo especial, zeloso, de boas obras, um povo sóbrio, um povo irrepreensível. Porque naquele dia, irmãos, todo joelho se dobrará diante de Yahushua, que estará assentado no alto e sublime trono. E perante Yahushua, toda língua vai ter que confessar a Ele. E no momento da sua confissão, não poderemos dizer para aquele que conhece todas as coisas que não temos ouvido a verdade acerca da pessoa dele. Ele é puro, irmãos. Aquele que diz que conhece a Yahu e não se esforça em obedecer os mandamentos que cobra de nós pureza, esse tal é mentiroso. Porque, irmãos, diante desses vários anos que nós procuramos nos aperfeiçoar na emuná, que é na fé, dia após dia, irmãos, nós sentimos a necessidade de abandonar os nossos pecados, chegar até a congregação de Yahushua. Nós temos que chegar com o coração voltado a ouvir o assim diz o Espírito de Yahushua. Através desta palavra, Yahushua, ele pode estar provando o teu coração. E se nós abrirmos o nosso coração para aceitar a repreensão, a correção, ele nos recebe por filhos. Porque diz na tua palavra: filho meu, não despreze a correção de seu pai. Yahu é o nosso pai, ele é espírito, ele está aqui falando conosco, ele ama a nossa alma, e pelo amor que ele tem por nós, que ele nos corrige, como um pai corrige o seu filho. Irmãos, muitos sentem comichão em seus ouvidos ao ouvir a verdade. Eles não aceitam, eles não suportam, eles não concordam, eles saem criticando, saem murmurando, saem debatendo, saem difamando, porque não aceita a verdade. E aí eles procuram mestres, procuram falsos profetas, falsos pastores, para juntar para si tais homens que são conquistados de maneira financeira. Desde quando nós, na direção do Altíssimo, começamos a nos reunir neste estabelecimento em 2007, aqui já chegou pessoas financeiramente bem, empresários, comerciantes, pessoas que podiam fazer desta congregação uma congregação gigante. Mas quando eles sentavam aí,
E o Espírito escolhia a palavra, e na fidelidade do Espírito do Altíssimo, ele escolhia a palavra e falava: é esta palavra. Aí a minha carne lutava contra o Espírito. Não, se eu falar esta palavra, eles não voltam mais. A quem devemos agradar? Devemos agradar os irmãos falando o que os irmãos querem ouvir? Ou devemos agradar a Yahu falando o que Yahu manda falar? Se os irmãos não aceitarem o que Yahu manda falar, os irmãos vão voltar para suas casas de mãos vazias, com o coração vazio. Mas se os irmãos abrirem o coração e entender, não, esta palavra não é do homem, esta palavra não é de uma pessoa estudada em teologia, é de uma pessoa simples, de um trabalhador, de um pai de família, de um servo do Altíssimo que está trazendo este alimento espiritual para minha alma. Nós não anunciamos, irmãos, uma palavra de boas-vindas que possa oferecer para os irmãos ouro, prata, riqueza, porque o que se vê nos templos aí, irmãos, vem para alcançar a tua prosperidade, vem para alcançar a tua cura, vem que o profeta vai te entregar uma profecia. Olha o verso 15: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. A palavra que sai da boca do Salvador Yahushua é loucura para os infiéis, para os ímpios. Mas para nós, o que almejamos vida eterna, esta palavra, irmãos, é o poder de Yahu para a salvação da alma de cada um de nós. Nós nascemos, nós nos desenvolvemos, nós nos envelhecemos, nos enfraquecemos e morremos. A nossa natureza humana, ela vai morrer, mas a nossa natureza divina, que é preciosa aos olhos do Altíssimo, a nossa natureza divina tem que viver para a eternidade. Mas poucos são os que estão se atentando em buscar vida na eternidade para a tua alma. Igreja, as coisas do Altíssimo são puras para aqueles que são espirituais. Se alguém cuida ser espiritual, reconheça que estas coisas que vos falo pelo Espírito do Altíssimo são mandamentos de Yahushua para a salvação de vossas almas. Muitos dizem: eu conheço o Altíssimo, Ele me deu um carro, Ele me deu uma casa, Ele me deu um trabalho, Ele me deu dinheiro. Irmãos, o maligno também tem este poder. Ele dá fama, ele dá sucesso, ele dá riqueza. Ele disse para Yahushua, no momento que Yahushua estava se consagrando no deserto, ele levou Yahushua num alto monte e mostrou as riquezas do reino dele aqui da terra. E disse: olha, se prostrado me adorardes, tudo isso te darei.
O inimigo dizendo para o nosso Salvador: se prostrado me adorardes, tudo isso te darei. O que ele estava oferecendo? Um reino material, um reino terreno, um reino que se envelhece, que ferruja, que acaba. Mas Yahushua, ele está dizendo, Yahushua, ele está falando conosco aqui, ele diz para a sua igreja: olha, meu povo, o meu reino não é deste mundo. Esforça-te, tenha bom ânimo, buscai primeiro as coisas do meu reino e a minha justiça, e as demais coisas que vos for necessárias vos acrescentarei em vossas vidas. Não corra atrás de ouro nem de prata desta terra, não, meus irmãos. Vamos buscar o Altíssimo enquanto nós podemos achar. E Ele está aqui. Tais homens que andam desordenadamente, eles não aceitam o testemunho da igreja. Confessam que conhecem a Yahu, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis, desobedientes, reprovados para toda boa obra. Tem pessoas que correm atrás de profetas. Ah, aquela irmã é uma profetisa, aquele irmão é um profeta, é um ilustre homem do Altíssimo. Irmãos, nós não somos nada. E Yahushua, ele diz que qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado. Muitos aí estão se exaltando. Eu sou um profeta, vem que eu vou profetizar a bênção na tua vida. A bênção é aqui, ó. O Espírito da verdade está provando o teu coração. E ele diz: eu sou Yahushua. Se abrirdes a porta, entrarei em sua vida, me alegrarei contigo, e tu se alegrará comigo, até o dia em que chegardes no meu reino, onde te direi: entra no gozo do vosso amo. Fostes fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. E ali se ouvirá coisas grandes, milhões de milhões de milhares de milhares de seres celestiais adorando aquele que é puro, aquele que fala conosco, aquele que ama a tua alma. Naquele dia ele te vestirá de vestes brancas e resplandecentes. Ele confessará o teu nome diante dos anjos e escreverá o teu nome no livro da vida eterna, e te dirá: entra na eternidade do gozo do vosso amo. Quem crê e vai procurar se purificar mais ainda, quem vai guardar a palavra da doutrina de Yahushua no seu coração e vai se esforçar para viver uma vida de pureza diante de Yahushua, diga aleluia. Esta é a palavra da salvação que Yahushua nos deu. Amados ouvintes, a Shalom do Salvador Yahushua o Mashiach seja convosco.
fala convosco é teu irmão em Yahushua, Edivaldo, da cidade de Sertãozinho, estado de São Paulo. A todos os nossos amados irmãos que querem entrar em contato conosco de perto e de longe, sejam bem-vindos. Fale conosco pelo Telegram ou pelo WhatsApp ou visite o nosso canal no YouTube pelo nome de Irmão Edivaldo Yahushua. Que a bondade, a compaixão e piedade do Salvador Yahushua seja sobre a tua vida e de toda a sua casa. A Shalom seja convosco, amados ouvintes.